A todos, é sempre com muita alegria que eu venho aqui nessa casa que tem seus trabalhos e estudos sob a direção espiritual de Fabiano de Cristo. E muito agradecido a Deus pela oportunidade que me dá de trabalhar nessa doutrina tão maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, né? É maravilhosa mesmo, gente. Nós não avaliamos a grandeza dessa doutrina, temos pouca condição de avaliar. Assim como nós não sabemos avaliar a grandiosidade de Jesus. Nem de Chico Xavier a gente tem condição de avaliar a grandiosidade dele, imagina a de Jesus, né? Recentemente, o IBGE divulgou uma estatística que foi feita anunciando que o número de evangélicos está crescendo muito em comparação à redução do número de católicos. Essa afirmativa me incomodou, porque a denominação evangélica é uma denominação equivocada. E eu mandei um e-mail para o IBGE. Eu tive o atrevimento de mandar um e-mail para eles dizendo o seguinte: para fazer uma pesquisa tem que se ter conhecimento de causa. E disse o seguinte: Evangelho é o ensinamento de Jesus consubstanciado no escrito pelos seus apóstolos Marcos, João, Mateus e Lucas, complementado pelas cartas de Paulo. Portanto, são evangélicos todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, abraçando os ensinamentos de Jesus como padrão de comportamento. Então, são evangélicos os protestantes, que seria a denominação correta daqueles que foram designados por evangélicos, são evangélicos os católicos, são evangélicos os espíritas e talvez, não posso afirmar, os umbandistas. E falei para eles, né, que tem que discernir bastante, porque evangélico se confunde com cristão. Evangélico e cristão é a mesma coisa. O que é o cristão? É o que segue o ensinamento de Cristo. E evangélico é a mesma coisa, porque a Bíblia, o Evangelho é apenas o Novo Testamento. Essa é que é a verdade. E parabenizei ao IBGE pela distinção que eles passaram a fazer entre espírita e umbandista. Meu amigo, e distribuir esse e-mail, mandei cópia para todos os meus contatos. Um amigo meu que é umbandista me respondeu furioso, dizendo que era prepotência considerar que Umbanda não era espiritismo. Aí eu expliquei para ele que o termo espírita, espiritismo e espiritista, esses três termos, foram criados na codificação por Allan Kardec, justamente para nominar aqueles que iriam abraçar a doutrina espírita como padrão de comportamento. E expliquei para ele o seguinte: ó, eu conheço várias instituições que eram de Umbanda e que hoje são espíritas, mas para se tornarem espíritas, eles aboliram a cachaça, aboliram o charuto, aboliram as vestimentas especiais e todo tipo de ritual que praticavam, e não se diminuíram por isso, e passaram a estudar a codificação. Então, a Umbanda que quiser se tornar espírita vai compreender que o espiritismo tem uma grande diferença da Umbanda. A Umbanda tem rituais que a doutrina espírita não abraça. Kardec fez uma distinção bastante grande da doutrina espírita das outras seitas de origem africana, né? E respondi para ele me mandava uma média de uns 2 a 3 e-mails por dia. Desde que eu dei a resposta, eu não recebi mais um e-mail dele. Eu não posso fazer nada, né? Fazer o quê? Eu falei para ele o que ele precisava entender. Já que ele não quer entender, não é problema. Agora, não é que eu tenha alguma coisa contra as religiões. Não. Eu acho que a melhor religião para a pessoa é aquela religião onde ela se sinta melhor, onde ela se sinta mais complementado, mais realizado. Eu me lembro, quando eu era criança, a minha avó materna se dizia espírita. Ela frequentava um centro, eu nem sei se existe mais, um tal de Centro Espírita Mirim. Não sei se existe mais, era do lado de Quintino, um negócio desse. E eu criança, né, minha mãe me levava na igreja católica, eu tinha a maior raiva de ir na igreja, porque chegava lá, tinha que ajoelhar,
Eu tenho umas protuberâncias no joelho, quando eu ajoelhava era como se eu estivesse ajoelhando sobre prego. Era uma dor infernal. Então eu não queria ir na igreja, porque tinha que ajoelhar toda hora. E resistia, e tinha vontade de conhecer o tal do Espiritismo. Quando eu fiquei, rapaz, eu quero conhecer o Espiritismo. Eu vou te levar a um centro espírita. E me levou a um centro de Umbanda. Para mim era Espiritismo. Eu não conhecia o Espiritismo, né? E cheguei aí algumas vezes, até que eu digo, não é isso que eu quero, se Espiritismo é isso, não é isso que eu quero. Até que um dia eu li Memórias do Padre Germano. E aí eu digo, esse é o Espiritismo que eu procuro, e procurei saber. Aí é que eu vim saber da existência do Livro dos Espíritos, da existência do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, do Livro Céu e Inferno, de toda a codificação do Pentateuco kardeciano. E comecei a participar do estudo da doutrina espírita, primeiro sozinho. Eu comprei os livros e comecei a ler. E depois que eu me aposentei, eu vou confessar para vocês, viu? Eu parabenizo aos jovens, às pessoas que ainda trabalham, que conseguem conciliar o tempo para participar de atividades doutrinárias espíritas, porque se bem que eu tinha um problema sério, né? O meu trabalho me obrigava a muitas viagens, então eu não tinha condições de me comprometer com nenhuma atividade fixa, porque chegava num determinado momento eu ia precisar viajar. Então, por isso também, eu nunca frequentei uma casa com regularidade. Depois que eu me aposentei em janeiro de 95, em abril de 95 eu estava dentro da casa de Eurípides. Agora, a grande diferença, por que eu aceitei a doutrina espírita? Porque a doutrina espírita me informa da necessidade da reencarnação. É o tema que nós escolhemos hoje para estudar. O objetivo da encarnação, melhor dizendo, que se torna uma necessidade. Nenhuma outra seita religiosa estabelece com clareza para a gente o porquê da reencarnação. Nem fala de reencarnação. Tanto é que a maioria das pessoas não aceitam reencarnação, né? Hoje tem alguns padres, alguns profetentes da religião católica que aceitam a reencarnação. Tinha até um bispo que eu cheguei a ver na internet da igreja presbiteriana, que estudava nos cultos dele, dentro da igreja presbiteriana, a doutrina espírita. Quer dizer, eu não sei como é que a igreja dele encarou, ele já desencarnou esse pastor, mas ele tinha a coragem de, dentro das pregações dele, dentro da igreja dele, falar sobre reencarnação e lei de causa e efeito. Porque é fundamental para nós sabermos da lei de causa e efeito, a qual nós estamos permanentemente submetidos, e ter entendimento da lei de encarnação, de reencarnação, como forma de se fazer cumprir a lei de causa e efeito. E daí nós vamos saber o porquê da necessidade das encarnações, dos objetivos da encarnação. E aí a gente vai conseguir estabelecer, entender o objetivo da encarnação. E nesse estudo que a gente escolheu hoje, a primeira pergunta são as questões 132, 133A, 133 e 133A do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim na 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Aí a gente rememora a página que a Maria leu. Nós temos responsabilidade na Terra, mas não estamos aqui só para usufruir. O pôr o espírito tem ainda outro fim da encarnação. Vou ler de novo. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós temos responsabilidades na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo,
a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, veja bem, a nossa responsabilidade perante o nosso semelhante vai muito além da nossa capacidade de interpretação, mesmo com conhecimento doutrinário. Porque nós não damos valor à nossa responsabilidade nem perante a nossa família, com integralidade, com completude. Nós estamos sempre deixando de fazer alguma coisa que teríamos que fazer. E nós colaboramos, como a gente vai ver na pergunta seguinte, na obra da criação, porque nós, quando estamos encarnados, muitos de nós contribuem para o progresso da Terra. Por exemplo, eu gosto de, quando vou deitar, uma das coisas que eu agradeço a Deus é pelos anônimos. Quem são os anônimos? Vocês que estão aqui presentes, os senhores que estão aqui presentes, nesse momento não são anônimos para mim. Mas na completude da vida, todos somos anônimos uns para os outros, porque a minha atividade, de alguma maneira, ela vai colaborar para a subsistência de outras pessoas, em termos de cultura, de produzir coisas que a gente não produz por nós mesmos. É por isso que a ignorância é a pessoa dizer, eu não preciso de ninguém. Não existe pessoa que, estando encarnada ou fora da carne do corpo físico, não precise de ninguém. Nós estamos sempre dependendo de outras pessoas. Por exemplo, a roupa que nós vestimos, quem é que tece? Da onde vem o tecido? Vem lá desde o animal que produz a matéria-prima para ser produzida, até aqueles artesãos que trabalham nas oficinas, nas indústrias de tecelagem para poder produzir isso para nós. O alimento que nós temos... Ah, mas eu compro, mas e se não tivesse lá quem produzisse? E se não tivesse a usina elétrica, o trabalhador lá na usina elétrica controlando a vazante de água, que a maioria da nossa energia é a usina hidrelétrica, controlando a vazante de água para manter constantemente abastecida de energia elétrica a nossa cidade. Nós não teríamos energia elétrica, não teríamos essa luz aqui acesa. Então nós necessitamos, queiramos ou não, de um dos outros. E essa é a parte nossa na criação. Aquele cientista que inventa um remédio para combater uma doença, ele está grandemente imbuído da responsabilidade de contribuir para o progresso. Porque a cada doença erradicada é menos um drama para a humanidade. A cada nova tecnologia que agora vieram de descobrir o tal da partícula de Higgs, né? Partícula de Higgs, que para mim aquilo é o fluido cósmico, né? Porque eles isolaram uma partículazinha e tem que analisar rapidamente porque ela se transforma rapidamente. Como se transforma, nós vivemos mergulhados no fluido universal. Só que ele está ao nosso redor de acordo com as nossas possibilidades mentais, né? Alguém que está aqui já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, mas é uma realidade. A ambiência nossa somos nós que criamos. E nós temos a capacidade mental, porque a capacidade toda parte da nossa mente, de modificar essa ambiência mental. Se eu estou desestruturado mentalmente, a minha ambiência mental fica pesada. Uma pessoa que está fora e entra no meu ambiente vai sentir até mal. Se a gente observar as nossas andanças pela vida fora, quem de nós nunca chegou num lugar que se sentiu mal, ou chegou num lugar e se sentiu inexplicavelmente numa euforia danada? Quando a gente entra num estado de euforia, de alegria, é porque a ambiência daquele local nos proporcionou aquilo. O fluido universal modificado ali nos possibilitou isso. Então nós vivemos constantemente mentalizando a qualidade do fluido universal que está ao nosso redor. É por isso que é importante dentro de casa a gente ter elevação de pensamento, para manter a nossa casa em harmonia com os espíritos benfeitores, porque se nós descemos a vibração da casa, o que vai encostar perto da gente é o obsessor. Todos aqueles espíritos que nos querem mal, uns gratuitamente até, porque tem espírito que só querem fazer o mal por diversão, não é que tenha nada contra mim. Ele vai para rir às minhas custas. Eu vou induzir o Jorjão a fazer isso, aquilo, a outro. Eu estou desequilibrado, eu faço, ele vai ficar dando gargalhada do outro lado. Isso é uma realidade, gente. Isso não é a história da carochinha. Agora, só quem sabe disso e aceita somos nós espíritas e assim mesmo aqueles que
que aplicam seu tempo no estudo da doutrina, porque também só assistir palestra ninguém aprende muito não. Tem que estudar, há que estudar para se aprender e incorporar os ensinamentos com profundidade, né? Então nós todos colaboramos na obra da criação. Aí tem uma outra afirmativa aqui. A ação dos seres corpóreos é necessária, é aqui que está a complementação que eu falei que lá na frente estava. A ação dos seres corpóreos, ou seja, nós encarnados, é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. É aí que vem o efeito da lei de causa e efeito. Já que Deus nos ensejou a possibilidade de progresso, esse progresso está diretamente subordinado ao nosso modo de agir quando encarnados, principalmente. No plano espiritual também, que nós elaboramos o nosso desenvolvimento espiritual, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas a Terra, nós temos sensações que no plano espiritual é difícil de ter. Nós temos possibilidades como encarnar. Claro que quando o espírito está desencarnado, ele tem muito mais possibilidades em termos de sentidos do que quando está encarnado. Mas tem possibilidades na Terra que o espírito desencarnado não precisa. Daí a gente vê muita necessidade das mesas de desobsessão nas casas espíritas. Por quê? Porque o espírito, quando está na pátria espiritual, ele passou para a pátria espiritual recentemente e não está entendendo nada, ele não consegue receber orientação. Ele é levado numa casa espírita para entrar em contato com a energia animal temporariamente, para receber o primeiro entendimento na mesa mediúnica. Depois que ele recebe aquele primeiro entendimento, ele se torna apto a entender a orientação dada por espíritos. Né? Por quê? Porque ele não tem a noção do que seja estar desencarnado. Muitos espíritos desencarnam e levam tempos e mais tempos para descobrir que desencarnou. Né? Então, a marcha do progresso, ela se processa na medida em que nós nos depuramos espiritualmente, principalmente. Nós temos que evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente. Quando nós desenvolvemos essas duas asas do nosso desenvolvimento espiritual, nós vamos mudando de vibração e, consequentemente, passamos a encarnar em planetas de nível vibratório superior. É por isso que Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Cada morada tem uma destinação diferente para receber espíritos mais depurados à medida que ele vai crescendo, ele vai mudando de patamar. Dizem que Mozart vive em Júpiter, né, que é um planeta muito superior à Terra em termos evolutivos. Então, nós só vamos atingir o ápice da nossa evolução espiritual, que é a condição de puros espíritos, de espíritos bem-aventurados, quando nós nos tivermos completado em termos intelectuais e em termos morais. Porque até lá nós vamos precisar de reencarnar em corpos materiais, seja ele que nível tiver de materialidade. Porque o nível do corpo material também muda na medida em que o planeta evolui, que os planetas onde nós encarnamos sejam mais evoluídos. A matéria de um planeta de Júpiter, por exemplo, a matéria lá deve ser mais ou menos igual ao nosso perispírito aqui. A matéria do espírito encarnado em Júpiter, imagino, fazendo uma analogia, tá? Não estou afirmando que seja, mas possivelmente a materialidade dela seja parecida com a materialidade do nosso perispírito quando encarnado na Terra. Por quê? Porque é um planeta muito mais evoluído. Agora, todos nós estamos destinados a atingir esse patamar evolutivo de Jesus, nos tornarmos espíritos puros e espíritos bem-aventurados. Na pergunta 133, Kardec formulou o seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? A resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus é justo,
não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então é certo, quando eu vejo uma pessoa muito feliz, muito evoluída, eu tenho que saber que não foi um privilégio daquele espírito alcançar aquele patamar. Chico Xavier foi o espírito evoluidíssimo que demonstrou ser para nós, suportando todas as agruras da vida que ele suportou, porque ele já tinha preparação anterior. Ele passou todas as fases evolutivas até chegar naquele patamar. É por isso que nós hoje só conseguimos admirar Chico, não conseguimos fazer igual a ele. Porque nós ainda não temos o preparo para fazer igual a Chico. Nós admiramos Mahatma Gandhi. Gente, fazer o que Mahatma Gandhi fez, alguém aí viu o filme Gandhi? Mostra uma cena no filme Gandhi, quando ele foi para a África, que os ingleses estabeleceram que o africano tinha que usar determinado documento para provar a identificação. E Gandhi estabeleceu, mas por que só o negro, só o africano? Então nós vamos ser contra isso. E começou a recolher deles aquele tal documento e botaram um troço pegando fogo, numa espécie de numa fogueirinha que estava num recipiente, né? Aí os soldados chegavam, davam uma burdoada nele, ele caía no chão, não levantava um braço, levantava de novo, pegava outro que estava no chão, botava no fogo. Apanhava, mas reagia da maneira mais pacífica possível. Para nós é possível fazer isso? Se o cara deu uma cacetada no meu braço, eu vou querer esganar ele. A maioria de nós, né? Não é privilégio só meu não, né? Pelo que eu vejo. Então, por que Gandhi fazia aquilo? Ele já tinha o preparo para fazer aquilo. Agora, todos nós vamos atingir esse patamar. Se nós vamos atingir o patamar de Jesus, imagina de Gandhi e de Chico Xavier, né? Agora, depende de nós, depende do pontapé inicial, como se diz no futebol. Nós temos que estabelecer o início da vontade de nos transformarmos, começando a elaborar nossa reforma íntima, tornarmos-nos primeiro um homem de bem, porque não basta não fazer o mal, como perguntou aqui. O que adianta ter seguido o caminho do bem, mas ele não fez o bem que necessitava, todo o bem que necessitava? Porque, como diz a pergunta 632 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: para assegurar melhores condições futuras e ser agradável a Deus, basta não fazer o mal? Os Espíritos respondem: todos terão que fazer o bem que estiver ao seu alcance, porque responderão pelo mal que advier do bem que tiver deixado de fazer. Então, se eu deixar de fazer o bem a uma pessoa e aquela pessoa vier perecer por causa disso, uma parte da responsabilidade é minha. Então, eu não fiz mal a ela, mas também não fiz o bem que tinha obrigação de fazer na condição em que ela se apresentou a mim. Porque se eu tenho pão para comer de manhã, de tarde, de noite, se eu der o que eu vou comer de noite, mesmo que eu fique sem comer para uma pessoa que esteja morrendo de fome, eu não vou morrer de fome. E vou cumprir uma responsabilidade que eu assumi na parte espiritual. Porque a grande verdade é essa: eu posso afirmar, quase com convicção, que todos nós que estamos aqui presentes, não tem um que seja de reencarnação compulsória. Eu sou capaz de dizer que todos nós que estamos aqui trabalhamos junto com os nossos benfeitores espirituais na nossa programação reencarnatória e prometemos mundos e fundos. Quando a Maria me fizer uma agressão, eu vou perdoar na mesma hora. Que nada. A Maria fez uma agressão, eu vou querer agredi-la também. Eu não cumpro nada daquilo que eu prometi. É erro em cima de erro. E é por isso que o plano espiritual de Massaranduba fundou lá o Hospital Esperança, só para receber espírita, viu, gente? É só para receber espírita falido. O espírita faliu, chegou no plano espiritual, pensou que estava que nem eu deveria estar naturalmente, ele aí vai ser atendido lá com carinho, com misericórdia. E o trabalho, a gente não pense que privilégio de quem está encarnado, não. No plano espiritual se trabalha muito. Quem tiver dúvida disso, leia um livro chamado Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, que é fabuloso André Luiz, né? Eu sou fã de carteirinha de André Luiz. André Luiz nos mostra que tem grupos de espíritos no plano espiritual designados para trabalhar em todas as áreas de atividade. Uns vão para hospitais,
onde tem loucos para cuidar dos loucos, desencarnados, espíritos desencarnados. Outros vão para locais onde está desencarnando gente para recepcionar essas pessoas no plano espiritual da melhor maneira possível e ajudar da maneira que for possível. Outros vão para orfanatos onde tem crianças órfãs relegadas ao abandono para fortificar o astral dessas crianças. Então, no plano espiritual tem trabalho para tudo. Tem inclusive uns que vão acompanhando os benfeitores espirituais só para servir de amparo, para não serem agredidos nas profundezas abismais do sofrimento. Porque tem aqueles que sofrem, tem aqueles que querem fazer sofrer. E os que querem fazer sofrer querem agredir aqueles que querem tirar os outros do sofrimento. Então, uma coisa que a gente lê parece a história da carochinha, mas não é não, gente. A gente, com estudo, a gente vai se convencer que tudo é verdade. Que não existe fantasia no que a doutrina espírita ensina. Então, Kardec respondeu a Kardec que todos somos criados simples e ignorantes, né? Aí Kardec faz a pergunta 133A, que Kardec era teimoso, viu? Ele não se contentava com uma respostinha qualquer. Quando não se contentava, ele fazia uma pergunta complementando a anterior. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Porque na ideia do Kardec, seguiu o caminho do bem na primeira encarnação, não precisava reencarnar. Mas aí é que tem um negócio, né? Tem que ter o desenvolvimento intelectual e moral. E como diz Leon Denis no livro O Grande Enigma, o espírito, cada espírito tem que tomar conhecimento de todo o conhecimento possível no universo, não é da Terra. Então, quando eu tiver todo o conhecimento possível da Terra, em termos científicos e materiais, eu tenho que ir para planetas mais evoluídos que têm conhecimentos muito maior do que o da Terra, para aprender os de lá também, assim sucessivamente, até me completar intelectualmente e acompanhado pela completude espiritual para poder me tornar espírito bem-aventurado. Então isso demora milhares ou talvez bilhares de reencarnações. Não é uma encarnaçãozinha qualquer que a gente vai conseguir se tornar espírito puro, né? Aí Kardec perguntou, o que adianta para eles se eles vão sofrer vicissitudes da vida corporal? Aí os espíritos responderam, chegam mais depressa ao fim. Demais, as condições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, por mais que nós achemos que não temos defeito, nós somos cascudos de defeitos, né? Porque, por exemplo, tem dois defeitos que ninguém admite que seja. Aliás, são três, né? São três defeitos que ninguém admite que seja. Ciumento, orgulhoso e mentiroso. A gente vive pregando mais mentira dentro de casa do que em outro lugar qualquer. A mulher pergunta uma coisa, a gente aí mente. O marido pergunta uma coisa, a mulher mente. Quer dizer, são defeitos que nenhum de nós... orgulhoso, ciumento e avaro, né? Avaro também. Ninguém quer dizer que é avaro. As pessoas avaras têm sempre uma justificativa do porquê que agem daquela maneira em relação aos bens materiais, mas não admite a avareza, né? Então nós temos a gente vive de mentiras, a gente vive tentando enganar o nosso conhecimento. Eu sou assim porque eu ainda sou imperfeito, mas se não fizer um esforço de modificação, fica complicado. Como é que eu tenho que fazer esse esforço de modificação? Eu tenho que me tornar um escravo da prece, da oração, da prece. Porque a prece é a ferramenta mais poderosa que Deus colocou à nossa disposição. Quem nunca teve um teste eficaz sobre a prece, experimenta numa hora de grande aflição fazer uma prece e pedir alívio para ver que esse alívio vem quase que por milagre. A gente passa até a não entender como é que vem. Eu tive várias experiências dessa possibilidade
Por isso que eu afirmo com convicção que a prece é a ferramenta mais poderosa que a gente tem, né? Então, para que eu me mantenha em equilíbrio, o ideal seria que eu fizesse prece a cada momento da minha jornada terrena. Por exemplo, eu acordei de manhã, agradeço a Deus por ter despertado mais uma possibilidade de recomeçar tudo de novo, fazer um novo futuro para mim, um futuro mais equilibrado. Tomei meu cafezinho, agradecer a Deus pela possibilidade de ter tomado cafezinho, agradecendo aqueles que lá no campo plantaram o café, aqueles que colheram, aqueles que torraram o café, para que eu, com esse tipo de procedimento, eu vou me mantendo em prece o tempo todo. E quando eu me mantenho em prece o tempo todo, aqueles espíritos que desejam me fazer mal não têm condições de se aproximar de mim. Isso é um fato. Isso é um fato que a gente não pode negar a eficácia, né? Tanto que eu já falei aqui uma vez e vou falar, tem um livro aí que fala de um espírito, Vozes do Grande Além. Fala de um espírito chamado Antônio Sampaio. Antônio Sampaio era um espírita e começou a descrever em Vozes do Grande Além as condições na qual ele chegou na pátria espiritual. E dentro da narrativa dele, no meio da narrativa dele, ele falou assim: para se ter ideia do poder da oração, é necessário deixar o corpo da terra. O que ele quis dizer? Que enquanto encarnados, nós não temos a mínima noção do poder que a oração exerce sobre nós. E isso, quem trabalha em mesa mediúnica comprova isso, porque quando se recebe um espírito sofredor para conversar com ele, quando se pergunta qual é a maneira melhor de ajudar a ele, ele responde sempre invariavelmente: orem por mim. Gente, se a oração faz bem para espírito desencarnado, por que não vai fazer para espírito encarnado, gente? É de uma lógica insofismável. Aliás, a doutrina espírita é toda de lógica. Mas nós ficamos deixando, eu vou por esse negócio de orar, deixa eu ficar. Eu, por exemplo, já estou com 67 anos. Se eu for esperar mais velho, eu fico catalético e não vou passar a orar. Eu aproveito todas as minhas oportunidades de orar para orar. Ainda não oro como eu gostaria de orar, mas eu agradeço a tudo. Eu chego aqui de carro, eu agradeço. Senhor, obrigado por eu ter feito esse trajeto sem nenhum contratempo. Basta isso. Eu não preciso de mais. É só me ligar ao Criador com meia dúzia de palavras. Eu não tenho que fazer uma oração quilométrica. Não é a quantidade de palavras, é o pensamento que voga na oração. O pensamento, muitas das vezes, eu vejo uma pessoa discutindo, eu peço a Deus, Deus dá equilíbrio aos dois. De repente, experimenta fazer isso, gente. Se vê alguém discutindo, Senhor, dá equilíbrio. Vocês vão ver que o negócio começa a suavizar. Eu já fiz várias vezes esse teste e funcionou. Poder meu? Não, poder da prece, que eu fiz com convicção e com sinceridade, pedindo que realmente dali não viesse uma tragédia, né? Então a gente não pode deixar para depois. Com esse respeito de dizer para depois, eu peguei uma trovinha, eu estou pegando a mania do Gilson de Gilberto, né? A convivência a gente aprende por osmose, né? Tudo com eles é na base das trovas, né? Então o Espírito diz assim, Antônio Azevedo, em Trovadores do Além, ele diz assim: o espírito reencarnado, quando a mentira se aferra, quanto mais fraco, mais goza. Quanto mais goza, mais erra. Isso é uma verdade. Os prazeres da vida, em geral, são repletos de erros com relação ao nosso crescimento espiritual. Como eu digo, né, a Maria fez uma referência que eu falei da outra vez, às vezes a gente está em casa, aí não vou ao centro espírita hoje não, que o Mengão vai jogar. Aí fica em casa vendo o jogo do Mengão, o Mengão perde, se desequilibra, vai dormir, não consegue dormir à noite. Se tivesse vindo para a casa espírita, muitas das vezes teria saído daqui com uma mazela a menos no organismo, iria para casa, dormir um sono tranquilo, reparador, e não teria o desequilíbrio que teve vendo aquele jogo. Não vou porque o último capítulo da novela, no último capítulo da novela tem uma briga que todo mundo se esbofeteia, e a gente toma sempre partido de alguém, hein? Não vem dizer que é novela, a gente não se envolve não, se envolve emocionalmente. Eu vejo minha mulher vendo novela, ela faz comentário assim, parece que ela pensa que aquilo é coisa real. Eu digo, meu Deus do céu, não está vendo que é só uma novela, que é só uma encenação, mas acontece que a pessoa se desequilibra.
E quando vai dormir, tem dificuldade de dormir. A minha mulher diz: tem insônia, que ela vê novela todo dia. Vê aquela... Eu digo para ela o seguinte: você repara, pode reparar, gente, isso não é falar mal de novela, não. Mas dificilmente um capítulo de novela, dessa novela das 8, começa sem uma agressão recíproca de duas pessoas se agredindo. Eles já abrem a novela com um capítulo de agressão. Porque sabem que é disso que o povo gosta. E nós, quando estamos assistindo novela, ao invés de estar lendo um bom livro, ao invés de estar ouvindo uma boa música, uma música clássica, como eu gosto sempre de referenciar, a gente está trazendo desestrutura espiritual, que muitas das vezes, pelos pensamentos que aquelas cenas desequilibradas nos proporcionam, nós vamos armazenar miasmas do nosso organismo que vai nos causar no futuro. Isso passou a ser ciência, rapaz. Quem duvida que isso seja ciência, leia um livro, eu não sei se tem para vender, né, chamado Mecanismos... eu não me lembro o nome do livro, é sobre mediunidade, do Carlos Torres Pastorino, Técnicas da Mediunidade. Técnicas da Mediunidade. Ele, quando fala da influenciação que a gente sofre do meio, é impressionante aquilo, é científico. Ele trata as técnicas da mediunidade de uma maneira científica. Então é sensacional esse livro. Eu não sei se tem para vender, eu leio porque eu baixei na internet, né, no meu computador. Na internet a gente indo lá, tem um site chamado Biblioteca Virtual Espírita, que quase todos os livros que a gente possa imaginar tem ali. Então é só baixar para ler de vez em quando, né? E tem gente que pensa que morrer descansa, né? Meu pai dizia assim: dizem que morrer descansa, mas eu prefiro morrer cansado. Meu pai adorava viver, né? Dizem que morrer descansa, mas eu prefiro viver cansado. E é um erro equivocar, é um equívoco violento a gente pensar que vai para a pátria espiritual. Esquece, não esquece nada. Sabe quando é que a gente esquece? Quando reencarna. Assim de espírito no plano espiritual que cometeu muitas atrocidades, rogando por uma reencarnação que ele sabe que no corpo material ele esquece. Aí, o Alceu Vamosi, em Trovadores do Além também, falou assim: quanto agora me comovo, tolo quisera morrer, mas quero nascer de novo para dormir e esquecer. A reencarnação é uma forma de esquecimento, e a misericórdia divina às vezes permite a reencarnação num corpo cheio de defeito apenas para o esquecimento. A gente fica chamando de coitados essas crianças que estão detentadas de dificuldade, um espírito que geral está encarnado numa dificuldade, e não são coitados não, eles estão tendo uma oportunidade fabulosa de resgate, né? Então, nós temos que avaliar o que queremos dessa doutrina espírita, para começar, se for o nosso interesse, nos tornarmos melhores, nós temos que aproveitar o ensejo que se apresenta nessa jornada terrena. Porque, gente, tem muita gente que ouve falar da doutrina espírita e rejeita. Esses vão ter que deixar para outras encarnações. Não digo nem que seja a doutrina espírita, porque eu lendo a revista Espírita recentemente, a de 1866, eu botei na minha cabeça que eu já tinha sido espírita anteriormente, né? Então, de repente, não fui espírita, eu fui muçulmano. Fiquei impressionado com os ensinamentos de Maomé, que criou a religião muçulmana. Maomé seguiu quase que estritamente os ensinamentos do Cristo. O que levou Maomé à perdição foi sexo. Muito obrigado. A Maria percebeu que eu estou derretendo. E eu não sou de gelo, hein? Bom, então Maomé, ele ensinou a caridade, ensinou o amor ao próximo, ensinou o amor a Deus acima de todo o seu entendimento, de todos, como estava no Alcorão, né? Que Maomé veio um pouco depois de Cristo, né? Então ele abraçou a doutrina do Cristo, mas acontece o seguinte: pela questão da sexualidade, ele se perdeu, porque ele proibia todo muçulmano de ter mais de 4 mulheres. Além de não poder ter mais de 4 mulheres, não podia se relacionar com a cunhada, com a irmã da sogra, com a prima,
uma série de restrições. Agora, ele, além de poder ter 13 mulheres, ele podia se relacionar com todo mundo. Quando ele baixou essa lei, Kardec fala lá na Revista Espírita de outubro de 1866, ou não, novembro de 1866, ele perdeu toda a doutrina dele, apenas pelo sexo. Mas a doutrina, então, na verdade, eu posso não ter sido espírita, mas fui muçulmano, que o muçulmano tem uma noção do homem de bem muito grande. Ele só não disseminou a ideia de reencarnação e de lei de causa e efeito, mas de resto ele seguiu quase que integralmente o ensinamento de Jesus. Agora, eu andava meio preocupado, eu já devo ter externado isso aqui, com essa questão do planeta de regeneração. Que todos nós sabemos que a Terra já entrou em fase de transformação, de mudança da condição de planeta de expiação e de provas para a condição de planeta regeneração, onde só viverão aqueles espíritos mais tendentes ao bem, não perfeitos ainda nem superiores, mas que já tenham mais preocupações em fazer o bem do que fazer o mal. E eu andava me questionando, pensando assim: Jorjão, será que você vai para o planeta de regeneração, vai reencarnar na Terra na próxima reencarnação, ou vai lá para um mundo habitado cheio de índio ou de homem da caverna, para ensinar eles alguma coisa? Aí eu li lendo essa revista espírita de outubro de 1866 também. Kardec diz assim: para que os homens sejam felizes na Terra, é necessário que esta só seja povoada de espíritos bons, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Sendo chegado esse tempo, uma grande emigração se realiza neste momento entre os que habitam. Então, naquela época, em 1866, já estava dizendo que o momento da transformação da Terra já tinha se iniciado. E que grande emigração é o que é? Saída. Né? Saída de um planeta para ir para outro, porque a vida é imigração, quem vem de fora é imigra, né? Então já estava se fazendo a separação do joio do trigo. O joio estava sendo segregado para ser mandado para outras paragens, né? Mas a gente aí fica naquela: o que é o joio e o que é o trigo? Eu, por exemplo, será que eu sou o joio? Será que eu já sou trigo? Né? Para merecer reencarnar na Terra? Aí continua aqui. Os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, por não serem dignos da terra transformada, delas serão excluídos. Os que fazem o mal pelo mal, não sendo imbuídos do sentimento de bom, delas serão excluídos. Eu posso até fazer mal eventualmente, às vezes a gente faz mal até sem querer, né? A gente olha para uma pessoa sorrir, crente que está gravando, e ela fica com raiva da gente, porque sorriu para ela sem motivo nenhum, acha que está zombando dela. Então eu fiz o mal àquela pessoa. Se eu sorri para ela e ela ficou aborrecida, eu não fiz bem a ela, eu fiz mal. Involuntariamente, mas fiz, né? Então delas serão excluídos, porque aí teriam novamente a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Mas só aqueles que fazem o mal pelo mal, porque mais na frente tem a explicação para isso. Irão expiar seu endurecimento nos mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-los progredir. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Aí a gente pensa o seguinte: olha, se começou naquela época a imigração, também começou a reencarnar espíritos para fazer o bem. Só que aí a gente analisa a nossa problemática, né? Tanta corrupção, tanto problema. Então a gente chega à conclusão que a gente tem a informação dada pela própria doutrina espírita que o Napoleão, por exemplo, faliu na missão dele, né? Napoleão era para trazer uma consequência para a atuação dele como líder na França, e ele se deslumbrou pelo poder e começou a ser um conquistador barato, dizimando nações para se dar bem materialmente. Então ele fracassou. E não só Napoleão. De repente nós vemos muitos desses companheiros que estão cometendo erros aí,
como espíritos falidos, que eles não vieram para fazer o que estão fazendo, porque ninguém reencarna para fazer o mal. O mal é uma opção que a gente toma depois que adquire a consciência de estar encarnado, né? Então, ainda tem muitos espíritos em falência. Esses, evidentemente, quando desencarnarem, possivelmente a maioria também não voltarão para a Terra mais, vão para outros planetas inferiores. Mas aí ele diz assim, olha, por esta imigração de espíritos não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Aí eu me enchi de satisfação, né? Nem todos os espíritos, porque eu sou ainda o espírito retardatário. Muitos, ao contrário, a ela voltarão, porque muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. O que ele quer dizer aqui? Muitos que cometeram algum erro só cometeram por influência de terceiros, né? É por isso que a gente diz sempre, mas o livre-arbítrio é que manda, o livre-arbítrio é que manda, mas quando eu recebo uma influenciação, aquele que me influenciou também recebe uma parcela da culpa. Então a minha culpa não é total. Então o que ele quis dizer? Que todos aqueles espíritos que só cometeram equívocos por influenciações externas, como é que ele chamou aqui? Cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles a casca era pior do que a essência. Ou seja, o espírito, se tivesse influência para o bem, ele não cometeria o mal. Existem aqueles espíritos, a gente vê muito isso em famílias, né? Famílias que têm uma quantidade de integrantes, tem sempre um, às vezes, que chamam erradamente de ovelha negra, né? Aquele não seguiu nenhum ensinamento, aí ele já é um espírito em dificuldade. Mas a maioria que seguiu a influência do bem, não passaram a não querer fazer nada de errado. Agora, aqueles que não receberam nenhuma orientação e cometeram um erro por influência, ele faria o bem se tivesse sido influenciado para o bem. É por isso que a gente não pode julgar. Quando a gente vê uma notícia de um criminoso cometer um crime bárbaro, a gente não pode condenar porque a gente não sabe qual foi o motivo que o levou a praticar aquilo. Nós não sabemos se, estando na condição dele, nós faríamos a mesma coisa ou até pior. É por isso que ninguém tem condições de julgar, né? Então nós temos sempre que olhar para o nosso irmão em erro, com benevolência, não com condescendência, que condescendência é concordar com o erro. Nós não temos que concordar com o erro, mas não temos que crucificar o nosso irmão. Porque talvez nós tenhamos ainda dívidas muito mais caras do que aquela que ele cometeu para pagar uma reencarnação futura. Existe essa possibilidade, né? Então, a alegria nossa é a seguinte, eu estou querendo crer que a Terra vai ser muito bem habitada, uma quantidade muito grande de gente que vive aqui, já viveu, retornando na condição de planeta de regeneração. Porque eu sou convicto que a quantidade de pessoas que fazem o mal é infinitamente inferior do que a quantidade de pessoas que só se preocupam com o bem. Eu uma vez falei isso numa palestra, um cara se revoltou. Não, o mal é muito superior. Eu comentei com ele, olha, o que diz a doutrina é que o mal se sobressai pela ousadia dos que fazem o mal. Porque se os que se preocupam com o bem fossem tão ousados quanto que praticam o mal, o bem prevaleceria. Então, como é que eu faço a minha comparação de achar que o bem suplanta? Porque a gente vê uma comunidade carente qualquer, que agora é proibido falar favela, né? Favela antigamente era só, na época que servia só para a música do Noel Rosa, favela, oi, favela, favela que trago no meu coração. Era um motivo de música. Agora não, favela é pejorativo falar. Então, a gente olhar uma comunidade carente, a gente pode ter certeza, mais de 90% dos moradores dali são trabalhadores que saem de manhã com uma marretinha embaixo do braço para ir trabalhar. São gente bem, não é a perversa, não é o mal que predomina. Então todos esses que vivem numa situação qualquer de dificuldade, mas que ainda vivem a vida com dignidade, vão retornar para a Terra, mesmo que ainda cometam alguns deslizes de comportamento, de intolerância, porque a minha dificuldade é a intolerância, né? Eu sou intolerante, que só minha mulher que sabe, né?
Ninguém me avalia mais do que minha mulher. Quando diz assim, você é tão legal, pergunta a minha mulher se é verdade isso, né? Porque ela sabe da verdade, né? Então, nós podemos ficar felizes. Agora, isso não nos dá o direito de estacionarmos, de não querermos buscar para nós uma melhora de comportamento, a reforma íntima que nos leve a ser verdadeiros homens de bem, né? Então, o recado é esse. A doutrina espírita nos explica que a lei de causa e efeito é cumprida através da lei da reencarnação. E tudo que nós fazemos, um dia retorna para nós. O que for bom, retorna em forma de benefícios, ganhos espirituais, felicidade. Resumindo a palavra, que o bem só nos levará à felicidade. E o que fizermos de mal, um dia vai retornar para nós em forma de sofrimento. Eu hoje estava fazendo um estudo numa outra casa, aí uma senhora falou, e por que é que a gente tem tanta dificuldade com a família, com determinada... o caso dela é o seguinte, ela era professora, e ela só era colocada na turma dela crianças com dificuldades. E ela um dia, não aceita, ela é espírita, ela é convicta, e ela um dia se rebelou contra isso. Aí ela falou que obteve a resposta numa palestra espírita, que o palestrante, dizendo, às vezes a gente tem uma dificuldade tal, é porque a gente provocou a mesma dificuldade numa jornada anterior, provocou a mesma dificuldade em outras pessoas. Se nós estamos recebendo só espíritos em dificuldade, é porque nós contribuímos para aquela dificuldade espiritual daqueles espíritos. E eu falei para ela, dona Neuza, a gente tem que raciocinar em termos de doutrina espírita. Quando a dor chegar, a gente tem que raciocinar por que eu fiz para merecer isso. Aliás, não é merecimento, né? Teve uma palestrante lá na casa do Eurico que eu tinha mania de dizer que é merecimento. Merecimento, como ela diz, é quando a gente ganha benefícios espirituais, aí é merecimento. Mas quando a gente tem alguma vantagem na Terra, por exemplo, não é merecimento, é teste da nossa necessidade. Então a riqueza não é merecimento do rico, é uma necessidade pela qual ele tem que passar para provar se ele sabe fazer bom uso da riqueza. Com relação a isso, leio uma história da Condessa Paula em Céu e Inferno, né? Que ela passou por inúmeras reencarnações sofridas, mas quando, antes de se dar por espírito superior, ela teve que passar pela prova da riqueza, e passou na condição de Condessa Paula, fazendo aquelas caridades que todos nós que estudamos a doutrina sabemos. Então o espírito recebe no futuro de acordo com a semeadura que ele fez no passado. Isso é de uma lógica irrefutável. Eu não posso duvidar da justiça divina se eu sei que é assim que funciona. É como Emmanuel falou, não existem coitados na face da terra. Existem sempre espíritos em resgate. E se nós tivermos alguma coisa para resgatar no futuro, nós temos que ir nos habituando a trabalhar no bem e pedir a Deus força para a próxima jornada reencarnatória, termos condições de reparar algum erro que tenhamos feito. Isso nós temos que fazer já a partir dessa reencarnação, não precisa esperar desencarnar para identificar, não. A gente às vezes age em determinado erro numa situação, a gente tem que pedir perdão a Deus pelo erro e nos colocarmos aceitando uma possível reparação no futuro. A aceitação de uma reparação dolorosa, porque normalmente as reparações são dolorosas. Não é difícil a gente, quando ofende uma pessoa, chegar perto da pessoa e pedir perdão? Não é difícil isso? É muito difícil isso, não é qualquer pessoa que consegue isso. Imagina ter que reparar um erro que cometeu com uma pessoa, a dificuldade de chegar perto dessa pessoa para se retratar. É muito difícil, gente. E a gente tem que pedir força para isso. O Chico, uma vez, foi um jornalista fazer uma entrevista com ele, e o jornalista ficou aborrecido porque o Chico dizia que não podia atender na hora, fez uma agressão física com ele. Aí Chico olhou para o jornalista, se fosse eu, ele recebia um tapa, dava outro, não importa que eu seja Chico Xavier, né? Mas o Chico virou para ele e falou assim: meu irmão, a vitória da força é fictícia. Só estando preparado como ele estava para agir dessa maneira, né? Porque a maioria de nós realmente não aceitaria o fato de levar um tapa na face direita, oferecer a esquerda também para levar outro tapa.
ou de não revidar, né, que o ensinamento maior de Jesus queria dizer com isso. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos dá todas as ferramentas de entendimento que nós carecemos para tornarmos melhores. Só depende de nós, e se nós não aproveitarmos essa jornada terrena, vamos voltar para a pátria espiritual na condição de falidos, que a maioria dos espíritas, a grande maioria, volta na condição de falidos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência.